Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado, e no vídeo de hoje eu vou falar de 6 livros que eu li por causa da faculdade e acabei amando. Gente, estou formado, finalmente me livrei, pelo menos por hora, da UFRJ, né? Não estou certo se vou fazer uma segunda graduação ou não, mas por hora estou livre da UFRJ. Pra quem não sabe, né, eu cursava Relações Internacionais. A minha colação de grau, né, pra falar que eu estou realmente formado, ainda não aconteceu. Ela vai acontecer no dia 10, se eu não me engano, de dezembro. Porém, já entreguei meu TCC, está aprovadíssimo. Inclusive, consegui falar de Taylor Swift no meu TCC. O que pra mim é um orgulho muito grande, porque se vocês quiserem depois eu até faço um vídeo falando sobre isso, porque é realmente uma saga, porque assim, muitos professores e muitos colegas assim de classe, né, digamos, duvidaram que eu poderia fazer um trabalho de conclusão de curso sobre a Taylor e linkado com a minha área, né, que é Relações Internacionais. E aí eu fui lá e bati na tecla, porque era isso que eu queria fazer e deu certo. O orientador foi incrível me ajudando e aprovado. E agora, gente, estou formado. E desde que eu criei o canal lá atrás, eu tinha uma ideia, que era este vídeo aqui, né? De quando eu acabar a faculdade, quando eu sair de Relações Internacionais, eu quero muito colocar aqui e mostrar pra vocês os livros que eu li por causa da faculdade e eu acabei amando, né? Que foram livros aí que até hoje são preferidos, que eu levo no meu coração e que, né, eu li por causa de alguma aula, de alguma matéria ou de algum professor que eu tive. Antes de eu falar de cada um dos 6 livros que eu separei aqui, já se inscreve aqui no canal, deixe seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, é Cobra Letrada, tanto no Twitter como no Instagram. E também, se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, use o meu link que vai estar aí no box de descrição, que você ajuda muito o canal. E bom, eu acho que eu já falei em alguns vídeos aqui que eu sou muito eclético, eu leio de absolutamente tudo. E um dos meus gêneros preferidos é não ficção, e vocês vão ver que tem alguns livros aqui de ou ficção histórica ou não ficção, né, que são livros, enfim, mais didáticos, eu diria. Não necessariamente didáticos, porque qualquer um pode ler, independente se é da área de RI ou não, mas vocês vão entender. Vamos começar com o primeiro, que na verdade eu não li pra nenhuma matéria de RI. Por quê? Pra quem não sabe também, eu fiz um semestre de geografia. Assim que eu saí do ensino médio, eu achava que eu queria geografia, kkk. Eu acabei entrando, fiz um semestre, vi que não era pra mim, e acabei entrando em RI. Só que nesse um semestre eu tive uma matéria chamada Geografia da População, que a professora passou alguns textos, né, alguns capítulos do livro A Fome, do Martim Caparrós. E assim que eu li, tipo, o primeiro capítulo, né, que ela tinha passado pra gente, eu fiquei, cara, é incrível. É muito pesado, é um livro super realista, que vai tratar, né, da fome, como o próprio nome já diz. Então, assim, tem temas muito delicados, faz você sofrer, porque não é uma história que a gente, né, que a gente saiba que é ficção. Não, a gente sabe que tudo isso aqui foi verdade, porque é como se fosse um livro reportagem, sabe? Até porque, se eu não me engano, o Martim Caparrós, ele é jornalista, além de autor. Então ele faz um trabalho muito brilhante aqui. Ele visita vários países, entre eles o Sudão do Sul, aliás, os Estados Unidos, a Argentina, a Índia, Bangladesh, o Níger, que mais? Madagascar. E ele vai contar, né, sobre a fome em cada um desses países. E a gente percebe como que a situação da fome, ela existe em âmbito global, mas em cada país tem as suas peculiaridades, sabe? Eu acho que isso fica muito claro no capítulo dos Estados Unidos. Enfim, vocês acabaram de ouvir aqui que ele passa por vários países que são considerados subdesenvolvidos, de terceiro mundo. E aí tem um capítulo que ele vai falar da fome nos Estados Unidos. A gente vê que existe fome nos Estados Unidos, só que ela é diferente. Então, assim, é sensacional. Esse livro é sensacional. E aí, como eu tava falando no início, né, eu li alguns capítulos pra essa matéria, né, lá na faculdade de Geografia, e eu acabei ficando, assim, fascinado. Só que esse livro é muito caro. E eu tive, assim, a sorte, a cagada de ir na Bienal de São Paulo e num stand lá que tinha de livros usados, eu encontrei ele por R$10. Eu tive que comprar e, enfim, até hoje é um dos meus livros preferidos da vida. É um livro realmente muito importante e eu já até falei dele porque ele entrou na minha lista de melhores livros do ano, né, no vídeo que eu vou até deixar linkado, que eu fiz no finalzinho do ano passado. Enfim, gente, tudo pra mim. O segundo também está lá naquele vídeo de melhores livros do ano, porque é nada mais nada menos que o melhor livro que eu li em 2020. Eu estou falando de A Resistência,
Resistência, do Julian Fuchs. Cara, esse livro mudou a minha vida, sério. Eu já falei do Julian Fuchs algumas vezes aqui no canal. Eu sou completamente cadelinha dele, é um ator nacional. Só que ele tem pais argentinos. E aqui nesse livro, que é um pouco autobiográfico, ele diz, tem várias passagens, tanto da questão da ditadura aqui no Brasil, como também na Argentina, né? Então, assim, é sensacional. É muito, 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 muito bom, porque tem vários elementos aqui sobre esse período histórico, né? Tanto aqui como dos nossos irmãos. E também tem toda uma questão, assim, familiar do personagem principal, que ele vai falar que o irmão dele é adotado, e é até assim que ele começa o livro. Então o livro vai tocar no assunto da família, em assuntos históricos, em relações interpessoais. E a escrita do Julian Fuchs é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Sério, é incrível. Eu realmente ficava hipnotizado com o que eu tava lendo. Eu acho que essa é a palavra certa, sabe? Porque não é envolvido. Era um estágio ainda mais além. Era hipnotizado, porque é muito, muito, muito envolvente. Parecia que eu tava, sei lá, fazendo parte da história, sabe? Assim, esse aqui, melhor livro de 2020, um dos melhores da minha vida. E por causa de uma matéria que eu tive de literatura latino-americana na faculdade, né, que era uma eletiva, li um dos melhores da minha vida. E aí, também pra essa matéria de literatura latino-americana que eu tive ano passado, eu li um outro preferido que também está no meu vídeo de melhores livros de 2020, que é Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. E, gente, eu acho que também quem acompanha o Cobra Letrada há algum tempo sabe que eu sempre falo de Jorge Amado aqui. Jorge Amado é um dos meus autores preferidos. E esse livro aqui não tava nem na ementa principal, assim, como texto principal, né, pra gente ler. Tava como texto complementar. Como eu já falei, como uma boa cadelinha de Jorge Amado, pensei, tenho aqui na minha estante, por que não, né, pegar pra ler? E aí eu peguei e eu fiquei completamente apaixonado. Até hoje, assim, de vez em quando eu relembro de algumas cenas específicas, né? Porque Gabriela Cravo e Canela tem alguns personagens muito marcantes, sabe? Além da Gabriela, a gente tem o Nassib, que é um personagem, assim, incrível, incrível, incrível. O Mundinho Falcão. Pra mim, todos os personagens desse livro aqui são muito marcantes, mas alguns são mais que outros. E a história toda é muito divertida, é muito legal, é muito envolvente. Jorge Amado, pra mim, é o maior autor nacional, assim, de todos os tempos. E esse daqui é, tipo, um dos melhores livros dele. E olha que eu já li alguns, né? Capitães da Areia, pra mim, ainda é meu preferido, mas Gabriela Cravo e Canela, tudo pra mim também. E aí, também pra essa matéria, eu acho que não choca ninguém ao dizer que essa foi a minha matéria preferida de toda a minha trajetória na faculdade, né? Eu li 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Essa minha edição aqui é em espanhol, quando eu comprei lá na Colômbia, porque eu falei pra mim mesmo que eu queria ler este livro no original, né? Porque eu morei um pouquinho, alguns meses lá na Colômbia, e eu falei, não, agora que eu sei espanhol, eu quero ler no original. Porém, gente, eu acho que quem leu 100 Anos de Solidão no português já deve ter ficado confuso, porque a maneira que o Gabo conduz a história não é das mais lineares. E também tem vários personagens aqui, nome de personagens, aliás, que se repetem. Então, no início eu tava, tipo, muito confuso. Aí eu fui pro português, aí eu ficava, tipo, indo e vindo, sabe? Com essa minha versão aqui. Mas enfim, não preciso nem falar nada, né? 100 Anos de Solidão é um clássico. E eu acho que é muito daqueles livros que, pelo menos pra mim, ficou assim, né? Eu terminei de ler gostando, mas nada, uau, meu Deus, mudou a minha vida. Só que conforme eu ia lendo mais textos de apoio sobre ele, e principalmente com a discussão que eu tive em aula, né, que a gente sempre lia um livro e debatia ele em aula, eu fiquei, cara, esse livro aqui é sensacional, é uma obra-prima. E ele realmente é, sabe? Por isso que Gabriel Garcia Marques é Gabriel Garcia Marques. Então, assim, leiam, tá? Deem a chance pra ele. Apesar dele não ser um livro tão fácil, eu acho que ele não é, mas é muito, muito, muito bom e vale muito a pena. Depois eu li um que, na verdade, foi por causa da faculdade, mas era simplesmente porque eu queria entender melhor toda a questão geopolítica mundial pra eu conseguir me inserir melhor nas matérias que eu tinha sobre isso. E eu estou falando de Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. Esse livro é simplesmente o melhor livro que vocês vão ler sobre o contexto geopolítico do mundo. Sério, é incrível. Por quê? Porque aqui ele vai falar de vários conflitos, assim, e sempre relacionado aos mapas, né? Os mapas de diferentes regiões do mundo. Isso é muito, muito, muito interessante, porque a gente consegue ver visualmente, né, em cada lugar, qual é a raiz daquele problema, qual é a raiz daquele conflito, quais os desdobramentos, e tudo isso tem origem, muitas vezes, na posição geográfica de um determinado estado, ou, sei lá, das condições daquele lugar, ou das
das matérias-primas que são encontradas naquele lugar. Então, assim, é muito legal a maneira que é conduzida essa narrativa aqui, sabe? E eu digo até narrativa porque, pra mim, eu tive a impressão de que eu tava lendo uma história real sobre dois personagens, né? No caso, quando eram dois estados específicos, porque não é algo didático, assim, muito acadêmico, sabe? É uma coisa muito fluida, que você lê, que você nem percebe que você tá lendo uma coisa, assim, de não ficção. Então eu gostei muito, dá pra você aprender, assim, de fato, e é muito rapidinho, é muito legal, é muito fluido. Aí aqui a gente vai aprender sobre a Rússia, China, Estados Unidos, Europa Ocidental, África, Oriente Médio, Índia e Paquistão, Coreia e Japão, América Latina e o Ártico. São divididos em 10 capítulos. Enfim, é muito, muito, muito legal. Aqui, ó, como eu falei, tem diversos mapas ao longo do livro. Como eu já falei também, se você se interessa, né, por assuntos de geopolítica e tudo mais, leia esse livro aqui, porque ele é muito esclarecedor e ele é muito fácil de ser lido. E por último, é um livro também de não ficção, que eu li pra minha matéria de História da América Contemporânea, que é A Revolução Cubana, do Luiz Fernando Ayerbe. Esse livro é super pequenininho, mas é de uma coleção que eu indico, assim, pra todo mundo. Se você gosta, né, de livros de história, ou se você é da área de humanas, pega essa coleção aqui pra ler, que é a coleção da editora Unesp, sobre várias revoluções, que é muito legal, porque ele faz aqui um aparato sobre todos os desdobramentos, desde as raízes, né, da Revolução Cubana nesse caso, mas até todo o ascender do conflito para os desdobramentos depois. E de uma forma muito também rápida e fácil de ser lida e de ser entendida, principalmente. Eu fiz 500 mil marcações, eu tive que dar uma aula sobre a Revolução Cubana, por isso que eu li esse livro aqui e eu fiquei muito, muito, muito apaixonado, tanto pela história de Cuba, como também pela forma que o Luiz Fernando Ayerbe conduziu esse livro aqui, sabe? Que realmente a gente consegue entender muito bem e, sim, como se estivesse lendo uma ficção, sabe? E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 6 livros que eu li na faculdade e que mais me marcaram, que eu mais gostei, assim, de ter lido real. Vocês já leram algum deles ou têm interesse de ler? Vocês já leram algum livro pra faculdade que vocês achavam, assim, que não ia gostar ou que tava sem expectativa nenhuma e acabaram gostando? Se sim, me contem nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!